Em questão de cultura, hoje, a nossa cultura, baseado nisso, eu espalho o evangelho através das instituições, e muitos através do evangelismo. Naquela época, qual que foi a ação-chave, vamos dizer assim, para espalhar na igreja primitiva? Quais foram esses desafios? Quais foram essas ações chaves para conseguir espalhar o evangelho? Qual era a atitude desses primeiros cristãos? Como que ele levava esses evangelhos? De que forma? Se você me permite, né? Será que as igrejas hoje levam o evangelho mesmo? Começamos a entrar na... Eu preciso saber se... Ó a felicidade do Tomé, estufou até o peito agora. Eu acho que é uma pergunta que tem que ser feita, né? Sim, mas para responder essa é só a provocação, mas para responder a sua pergunta, teve 2 elementos chaves que o texto de Atos mostra para a gente que foram fundamentais para que os primeiros seguidores do caminho, né, não eram chamados de cristãos, muito posteriormente foram chamados em Antioquia. Os do caminho, né? Os do caminho, seguidores do caminho, foram 2 coisas chaves. Batismo no Espírito Santo, Atos 2, mas também aconteceram outros eventos, e perseguição. O que nós temos pouquíssimo hoje, né? No Brasil mesmo. Batismo no Espírito Santo está escasso. E perseguição, o pessoal morre de medo, né? Não acontece nada e o pessoal está dizendo que está sendo perseguido. Está abrindo igreja cada dia mais no país e o pessoal dizendo que está perseguido. Não fugindo muito ali, mas o que levou os discípulos ou apóstolos ali ao batismo com o Espírito Santo? Qual foi essa questão, na opinião do professor ali, que foi primordial para que se levasse, para que eles tivessem chego ao batismo com o Espírito Santo? Porque até então eles não tinham nenhuma orientação nesse sentido. Não eram nem convertidos ainda, né? Eles não eram convertidos. Eles se converteram depois da ressurreição, né? Mas a coisa interessante é o seguinte... Desculpa, só continuando, para complementar a pergunta. Desculpa. É por conta, assim, eu estava falando essa semana, inclusive, com alguém, porque a gente entende que hoje a gente tem uma visão a respeito de como aconteceu, né, o cenário ali e tal, mas pensa que você caminhou com Cristo 3 anos e meio. Cara, de repente ele morre e ele fala assim, eu vou mandar outro. Aí que outro? Não, ele vai estar com vocês. Só que eu estava fora, agora ele vai estar dentro. Cara, é um choque muito grande, assim. Então, só que levando para essa questão do batismo com o Espírito Santo e em relação à oração como um incentivo ali, ou uma parte importante desse batismo. Para você responder já com que faz parte da mesma pegada, que acredito que na resposta vai ser junta, porque assim, ali Jesus ordena eles não ir levar o evangelho até que seja batizado com o Espírito Santo. Como que nós ficamos hoje? Porque assim... Essa ponte entre... Essa ponte hoje, não vá até que seja batizado, até que você seja revestido de poder. Será que o nosso problema hoje é muita gente sem revestimento de poder, com a ausência do poder e levar o evangelho? Exatamente. É isso que falta. Mas também será que teríamos que esperar, não poderíamos ir levar o evangelho até esse revestimento de poder? E se não acontece esse investimento de poder? Segue os 7 passos, né? Essa é a minha posição. Estou esperando o revestimento de poder para poder... A questão é essa, assim. Se você primeiro tem que orar, daí você é batizado, daí você vai. Ou se enquanto você está indo, você pode ser batizado. É excelente a pergunta de vocês e ela me dá a oportunidade de falar algumas coisas aqui interessantes. É excelente. Em primeiro lugar, a gente precisa entender que esse núcleo duro que começa a ser responsabilizado por anunciar a mensagem do evangelho é judeu. É um núcleo de judeu. O que o judeu espera? O judeu esperava uma libertação política. Essa libertação política não aconteceu. Tá? Então o que acontece? O evangelho era o anúncio que o reino de Deus havia chegado. Na cabeça do judeu, a chegada do reino de Deus coincidia com a chegada deles no poder. Com o descendente de Davi que iria sentar no trono, subjugar os inimigos de Israel e acabou. Seu povo na Isso, terra. Entendeu? Não. Ou seja, o reino de Deus na cabeça deles era dos romanos. eles estarem no poder. De novo, é isso mesmo. Isso aí.
não é dessa forma que as coisas operam com Deus. Dentre as características da chegada do reino de Deus, se vocês se lembram da profecia de Joel, era derramamento do Espírito sobre toda a carne. Exato. Então, esse derramamento do Espírito sobre toda a carne demarca a chegada do reino de Deus. Tá? Então, Jesus foi cheio do Espírito Santo e muita gente não presta atenção no Evangelho de Lucas. O pessoal não presta atenção, mas o Evangelho de Lucas parece ser o único texto escrito por um estrangeiro no Novo Testamento, ou seja, todos os outros autores são judeus. O Lucas é grego. E o Lucas escreve praticamente 45% em termos de quantidade, em termos quantitativos, 45% do Novo Testamento é de Lucas. Até para dar um quebra de paradigma aqui, porque para muita gente leiga, deixar claro também que todos, até Jesus, não era cristão, era judeu. Não, Jesus não era cristão, lógico. Algo simples, mas para importante falar isso. É importante falar. Jesus não era cristão e Deus também não é, viu? E nem o Espírito Santo. É importante a gente entender isso. É importante essa ênfase. A religião é coisa nossa, tá? É bem importante que nós... E também não era, né, Jesus encarnado judeu. Mas como Deus, não, né? Exato. Então, é interessante a gente pensar sobre isso. Então, quando Jesus ele encarna, a concepção é pelo Espírito Santo. Jesus passa 30 anos na informalidade dentro de uma carpintaria. Quando ele sai de lá, ele sai por direção de Deus, quando era que ele tinha que sair. Sai aos 30 anos. Existe uma questão também que se infere pelo fato de não se falar mais do seu pai, que não é nem pai biológico, porque não teve participação de José, é pai de criação. Quando não se fala mais do seu pai, então se infere que seu pai tinha falecido e Jesus também permanece esse tempo longo para cuidar da sua mãe, né, e dos seus irmãos até que eles tenham idade para poder dar sequência à sustentação do lar. Né? Então, quando Jesus sai, ele é levado ao Jordão, o Espírito repousa sobre ele em forma corpórea de pomba, a voz de Deus é soada, João profetiza sobre ele, né? Aí está o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Eu batizo com água, mas vem um após mim que é superior. Ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Inclusive, quem coloca o batismo de Jesus num grau superior é o último profeta do Antigo Testamento, que é João Batista. Então, às vezes as pessoas ouvem assim, mas o pentecostal parece que coloca o batismo no Espírito Santo como superior ao batismo em água. Não, não é o pentecostal que coloca. Quem colocou foi o profeta, o último profeta do Antigo Testamento. Ele que disse, eu batizo só com água. Mas vai vir um após mim que ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou digno nem de desatar a sandália do pé dele. Então, assim, quem fala que o batismo de Jesus Cristo é superior é João, não é a gente que fala isso. Está no texto, né? É só ler o texto com cuidado. Então, Jesus Cristo é levado para o deserto para ser tentado, é trazido de volta, é levado nas sinagogas. E chega um momento, o Evangelho de João é talvez o evangelho mais pentecostal, né? É o evangelho mais pentecostal que se tem, entendeu? Dos quatro. E Lucas, aliás, Lucas, né? O Evangelho de Lucas é o mais pentecostal dos quatro. E ele destaca muita ação do Espírito Santo. E entre essas ações, ele fala de um momento em que Jesus Cristo dá graças a Deus e se alegra no Espírito. Os biblistas hoje, tá? Biblistas, inclusive não carismáticos e não pentecostais, tá? Entendem que essa expressão designa glossolalia. Jesus falou em línguas. Esse alegrar-se no Espírito. Não é só biblistas pentecostais que defendem isso. Aí, são biblistas também reformados. Sensacionistas agora estão virando mortal. Pois é. Não, o pessoal fica muito revoltado quando é dito isso, mas esses são dados dali do texto. Então, por que eu estou falando tudo isso? Parece que eu estou dando uma volta. Não, é só para você entender. Então, Jesus, antes de iniciar o seu ministério, ele foi empoderado pelo Espírito Santo. Tem uma sequência. Exato. Tem uma sequência. Vocês estão me entendendo ou não? Teve uma sequência de empoderamento. Então, a partir daí, ele sai. E aí o que acontece? Quais são os sinais que Jesus oferece de que o reino de Deus chegou? Cura. Exato. É cura,
exorcismo, né, expulsão de demônios, ressurreição de pessoas, revivificação, porque ressurreição só ele mesmo. Pessoas que voltam à vida, leprosos que são curados, cegos que enxergam, surdos que ouvem, mudos que falam. Todos estes sinais caracterizam a chegada do reino de Deus. E estes sinais acompanham a mensagem do evangelho, ou seja, não é que, como alguém ensina, esses sinais tinham que aparecer para legitimar a mensagem do evangelho. Está errado. Exatamente o que não tem que legitimar nada. Esses sinais são o evangelho. Eles colocam que hoje a Bíblia é o suficiente, não precisa mais daquilo. Mas aí é que está o erro. Naquela época precisava, era necessário para começar, para consolidar o ministério, acontecer. E hoje não precisa mais. Mas a grande questão é, essa questão é colocada pela Bíblia ou por eles? É por eles. Então, porque a Bíblia não fala, a partir de agora acabou. Não, é porque é simples, meus filhos. A questão toda, sabe o que é? A partir de agora acabou. Nós temos aquele exemplo que pedem um sinal para Jesus. E ele não dá. Não dá. Por quê? Porque ele não está para exibicionismo. Ele está para atender. Então, as pessoas que eram atendidas por Jesus com estes sinais, geralmente era pertencente à camada mais pobre da população. Por quê? Porque eram as pessoas que não eram assistidas, não tinham dinheiro, não tinha condição de dispor dos serviços. Inclusive dos serviços religiosos. Porque para você dispor dos serviços religiosos, você tinha que comprar o animal para ser oferecido, para você ter perdão. Então, quando Jesus perdoa sem precisar, e é interessante aqui, tá? Jesus perdoa sem a pessoa precisar oferecer o sacrifício, e Jesus perdoa antes dele morrer. E como ele disse, eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia. Que aí gera o problema para frente, né? Com o arianismo. Né? Sim, exatamente. Exatamente. Como é que ele está perdoando? Antes de morrer, né? Então, assim, por que eu estou dizendo isso aqui? Você está perguntando se tem um padrão para ver se... Então, preste atenção. Como Jesus realizou esses prodígios na unção e direção do Espírito Santo, e ele, empoderado, pregou um evangelho, uma boa notícia. Qual é a boa notícia? De que o reino de Deus chegou. E os sinais que comprovam que o reino de Deus chegou são as curas, os exorcismos, né? Voltar pessoas a viver. Tudo isso aí são sinais. E a salvação. Está lá quando os discípulos de João, acho que é capítulo 7 de Lucas, procuraram Jesus. 2 discípulos dele que foram, né, vieram da prisão, vieram do cárcere para perguntar. Porque o João Batista ele está preso e ele está pensando, será que é ele mesmo? Porque se fosse ele mesmo, eu tinha que estar livre. Eu não podia estar preso aqui. Cadê? O Império Romano está dominando ainda, mas meu Deus... Até João Batista tinha essa a expectativa judaica, porque ele era judeu. Né? Porque ele era judeu. E o que o João disse de Jesus, ele disse em êxtase profético. Quando ele estava na prisão, ele estava em êxtase profético. É o ser humano normal, natural, que está questionando. É absolutamente normal isso. Então o que acontece? Quando Jesus Cristo manda eles para pregar o evangelho, é para eles fazer as mesmas coisas que Jesus fez e fazer coisas maiores, ele diz. Então, assim, evangelho não é conjunto doutrinário. O pessoal pensa que evangelho é conjunto doutrinário. Aí, conjunto doutrinário de qual? Aí tem que questionar isso. Vai ser o conjunto doutrinário da igreja A, da igreja B, da igreja C, da igreja sensacionista, da igreja pentecostal, da igreja carismática, da igreja coach, da igreja bababá, que tem para todo gosto hoje. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho, meu amigo. Não. Entendeu? Isso é pacote doutrinário das igrejas, das instituições. Tá? Então, assim, o que Jesus mandou eles pregar é o evangelho dele, do reino de Deus. Que é outra coisa interessante que precisa ser feita, é a busca da expressão reino de Deus depois de Atos. Vocês busquem. Vocês vão ver poucas menções depois de Atos. Mas até Atos, o evangelho que se prega é o evangelho do reino de Deus. É o evangelho que Jesus Cristo ensinou para pregar. E esse evangelho, ele não é só um palavreado. Tem os sinais. Os sinais precisam acontecer porque ele é parte da mensagem. Não é alguma coisa para legitimar a mensagem. Não, ele é parte da mensagem. Mas se os sinais não acompanham, dá para eu... Então, aí você precisa perguntar se de fato está sendo pregado o evangelho. Nós conseguimos ver aí, então, a questão do foco, né? Aquilo que diz, tudo que você foca expande. Até esse momento, o foco era o reino de Deus. Após o momento que o foco é o reino de Deus, os sinais acontecem. A partir do momento que começa a mudar o foco começa a ser doutrinário, os sinais começam a sumir. Aí já vem uma resposta do porquê hoje
Tem esse esfriamento, né? Exatamente, Wellington. Veja bem, prestem bem atenção, você captou. Sensacional. A partir do momento que começa o foco doutrinário, não está mais se falando com o não crente, está falando com o crente. Já está discutindo dentro das comunidades de fé. Exato. A comunidade coríntia, a comunidade de Éfeso, né? Perfeito. Entendeu ou não? Agora, a né? comunidade da Galácia, aí já não é para não crente, é para crente. Então aí é discussão doutrinária. Já não tem mais evangelho porque eles já aceitaram. Então você desaparece esse tipo de coisa. Agora, quando os discípulos passaram, antes deles começarem a anunciar o reino de Deus, eles precisavam passar pelo mesmo ritual que Jesus. Então eles precisavam do empoderamento. Então o empoderamento é a habilitação para pregar o evangelho. Você não pode sair pregando o evangelho com um pacote doutrinário. Isso aí qualquer um faz. Nossa. Entendeu? Agora, o evangelho do reino de Deus, ele necessita ser acompanhado pela mensagem que acompanha. E a mensagem que acompanha é composta de curas, é composta de milagres, é composta disso. Sim. E não, quase porque é sinal. Mais hoje, né? Quase não se vê. Esse ponto que o César trouxe me faz lembrar também do chamado de Jesus para fazer discípulos. Quem é que vai ser discipulado? Né? Então, se a pessoa não teve uma experiência com Cristo, não fez uma aliança com Ele, aí eu acho que volta um pouco que o Hélio estava comentando. A pessoa pode ser membro de igreja, mas não tem aliança com Cristo. Exato, porque ser membro de igreja não é ter aliança com Cristo. Você pode ser membro de igreja e ter aliança com... É bom que seja assim. Mas que coincida, né? Mas é possível você ser membro de uma denominação, mas não tem nada com Cristo. E eu não estou nem falando aqui no sentido ruim da palavra. É que isso não foi apresentado a você, não é Cristo que é apresentado. É apresentado o sistema, o pacote doutrinário. Você abraça isso, é isso que você tem. E hoje a gente não consegue fazer essa separação, né? Infelizmente, o que estão tentando levar para quem está de fora é a doutrina e não o reino de Deus. Isso aí. Por quê? Porque o reino de Deus, você não pode dizer que ele está aqui ou ali. Ele está dentro de vós, não tem dono. O reino aí de vem Deus. A revolta de muitos contra a igreja, né? Nacional, né? Ninguém é dono. Mas é por isso que a teologia apanha. Entendeu ou não? Você leva as pessoas a refletir sobre o que realmente... assim, essa reflexão vai levar as pessoas ao entendimento de saber separar isso, você apanha. E agora você pegou um ponto-chave agora, que tem um livro que eu tô lendo agora que, mano, perfeito. Tô lendo o livro O Homem Mais Esperto que o Diabo. E lá ele faz uma entrevista diretamente com o diabo, né? Segundo ele fala assim, alguns podem acreditar, alguns podem não acreditar, pode ter sido coisa da minha cabeça, pode, mas sinceramente na minha visão eu realmente entrevistei o diabo. E como que o diabo se coloca lá? Ele se coloca como cara, é esperto esse cara aí. Ele se coloca como toda a energia negativa do mundo. Aí ele faz uma pergunta que bate com isso aí perfeitamente, que a gente vê que hoje as instituições tentam controlar a massa, não deixando fazer teologia, não incentivando por causa do conhecimento. E olha isso, ele pergunta exatamente assim, ó, quem são os seus maiores inimigos hoje? O que o diabo responde? Todos aqueles que incentivam as pessoas a pensar. Porque as pessoas que buscam pensar, se desenvolver, eu não consigo ter um autocontrole delas. Aí vem o conceito que mente vazia é a oficina do diabo. Então, a partir do momento que você busca conhecimento, busca teologia, busca informação, isso começa a te libertar. Veio de encontro com isso e, cara, perfeito. Mas é bom frisar também que essa libertação, né, professor, não é boa, né? Não é boa, não? Você vai ser liberto. Que bom, mas depois que vem a libertação, vem um conflito. Vem um pacote a mais aí também. Porque a libertação ela também traz responsabilidades, né? A responsabilidade de você. E muitos talvez não queiram sair, ou chega até a porta e vê que a responsabilidade vai bater. E aí recua, né? Recua. Exatamente. É semelhante aquela analogia lá a teoria da caverna, né? De Platão. De Platão, né? Agora eu quero resgatar a pergunta do Wellington sobre as dificuldades. Eu quero resgatar um outro aspecto aí, professor, que é o seguinte. Para que pudesse haver essa disseminação do Evangelho, para que Jesus pudesse ir até os lugares, a gente tem uma questão histórica que Roma tem um papel importantíssimo, que é o seguinte: para fazer as conquistas, eles precisavam pavimentar
as vias, As estradas. criar as vias rápidas. Então, e aí nós tivemos essa questão da cultura, onde você tem a língua sendo também unificada. Então, quando Jesus chega, ele tem esse aparato para poder ter acesso, e o Evangelho ele tem essa via pavimentada, né? Então, aí fazendo um link aqui com o nosso tempo, acredita-se, né, que aquela foi a plenitude dos tempos, para que Jesus... Sim, para que ele pudesse, para o primeiro advento, né? Para o primeiro advento dele. Agora, será que nós, para o próximo advento, vamos precisar de uma pavimentação também? Então, é aí que surgem, né, as diversas especulações na área da escatologia para poder entender que tem que ter esse cenário, né? Que tem que ter um cenário ou caótico ou ideal, né? Depende de qual posição que você é, né? Se você for de uma posição pré-milenista, é um cenário caótico, né? Se você for de uma posição amilenista, aí é um cenário favorável. Aí nós já vamos cair no campo de novo da teologia, né? Mas independente da ala, tem uma pavimentação. Tem uma pavimentação, exatamente. Tem uma pavimentação. Agora, como nós somos produtos culturais, existe uma série de fatores hoje que começa a trazer uma diversificação dentro dessas visões. Por quê? Porque você começa a ver o pessoal pré-milenista querendo instaurar, de repente, uma religião estatal, né? Que sempre foi alguma coisa criticada, e nesse ponto se unindo com o pessoal amilenista que entende que nós temos que ter o controle do Estado, né? Tem que haver o controle do Estado, como houve em estados que foram dominados após a Reforma Protestante por cristãos, né? Perfeito. Então a gente consegue perceber um padrão. A gente vem num padrão ali de Jesus Cristo, uma espécie empoderamento para levar o evangelho. Os discípulos, tem que seguir a mesma coisa para levar o evangelho. Exatamente. Até o apóstolo Paulo, os últimos ali, João, mesma empoderamento, coisa. Evangelho. E daí para frente? Porque o evangelho não é um pacote doutrinário, volto a dizer. Ele não pode ser levado sem você estar empoderado para realizar as coisas que Jesus realizou. Agora nós temos dados históricos. Entendeu? Porque o evangelho é isso. Agora, o que se faz hoje em dia é evangelho? Ou é um pacote doutrinário? Se é um pacote doutrinário, qualquer um pode fazer. Qualquer pessoa pode ser proselitista. Mas pegando deste ponto, que segue esse padrão, correto? Então, os discípulos, desde Jesus, ele foi empoderado para levar o evangelho. Vêm os discípulos, foram empoderados para levar o evangelho. Tanto o apóstolo Paulo depois. Houve uma ruptura daí para frente ou não? A partir dos discípulos, né? Os seguidores dos discípulos ali, como Policarpo, por exemplo, que foi um deles, depois vem o Justino, etc. Eles também foram empoderados? Tem algum dado histórico ou bíblico que o Espírito Santo continua agindo ali? Ou não? Não tem como a gente comprovar isso, não tem um dado disso, e daí aconteceu uma ruptura desse padrão, vamos dizer assim. Bem, uma coisa que é interessante a gente lembrar é que a gente está lidando com dados escassos, poucos dados, né? Muita coisa se perdeu, né? Sim, muita coisa se perdeu, não teve registro, ou quando nos chega o registro, não existe registro neutro. O texto bíblico, a gente, por crer na inspiração plenária e verbal da Bíblia, a gente crê no texto registrando fielmente o que aconteceu. Muito embora com visões que são dependentes de quem escreveu, porque não foram anulados, não foram transformados em autômatos, em robôs. Foram pessoas que escreveram. Então, a sofisticação com que Paulo escreve não é a mesma com que Pedro, que provavelmente foi Marcos, que era o seu amanuense, tá? Provavelmente foi, por exemplo, o Evangelho de Marcos, né? Foi o que Marcos aprendeu de Pedro. Porque Marcos não foi discípulo de Jesus. Então, no caso, ele ouviu de Pedro. Lucas deixa bem claro no prefácio do seu evangelho que ele fez consulta, como tinha muitos outros consultando para tentar escrever também o que tinha acontecido. Então, ele fez pesquisa.
E é um ponto interessantíssimo hoje naquilo que nós voltamos a falar sobre conhecimento, né? O próprio Lucas, que foi inspirado pelo Espírito Santo, ele deixa claro que ele foi estudar, foi pesquisar. Foi. Quem somos nós de não queremos buscar esse conhecimento? Exatamente. Ou quem são os líderes de querer impedir as suas ovelhas de ir buscar o conhecimento? Não deveria, né? Ignorância. Não deveria ser feito isso. Isso é contrário até a Bíblia, né? Então, assim, sendo sincero com vocês, quando você analisa o texto, por exemplo, de Lucas, você vê que o Evangelho e Atos, eles são espelhados. Porque Lucas, escreve, apesar dele ser grego, ele escreve no padrão hebraico, dos judeus, fazendo paralelismo, entendeu? Fazendo essas coisas. Então, justamente, tem o empoderamento de Jesus e o empoderamento dos discípulos. Jesus sai para fazer, os discípulos saem também. É paralelo, isso é para bater uma coisa com a outra, você pode ver. Segue essa expansão. Jesus é perseguido, é morto, os discípulos são perseguidos, são mortos. Jesus não se entristece por isso, os discípulos se alegram porque também estão sendo perseguidos e são mortos. Pode perceber, é um paralelo. Tá? É lindo isso, né? Algo que se perdeu hoje, você vê ali o apóstolo Paulo preso num contexto absurdo e louvando e adorando a Deus. Você vê Pedro e os discípulos... Não, Pedro e João, quando eles saem, quando eles são soltos ali do Sinédrio, né, saem daquela reunião do Sinédrio, foram proibidos de pregar e falar do nome de Jesus, disseram que não iam fazer. Depois eles são presos, eles são açoitados e saem felizes por serem achados dignos de sofrerem pelo nome de Jesus. Isso chega a arrepiar, isso é forte. Isso é um contraste, né, com o que se faz hoje. Isso né? É forte. Hoje o pessoal quer ter, o pessoal quer transformar a denominação dele numa religião estatal para ter benesses e evitar qualquer tipo de... Fazendo a ponte, a grande diferença de hoje ranhura, para a né? igreja primitiva. A igreja primitiva, eles ficavam felizes em sofrer por Jesus. Hoje nós queremos... A pregação é voltada para oferecer alguma coisa, benefício para vir servir Jesus. É bem diferente. Perdeu completamente isso, o princípio, né, o valor. Por isso que eu volto naquela brincadeira que eu fiz, né? As igrejas estão pregando o evangelho? Mas outra diferença também é que hoje eles querem defender a sua posição, né? Lá eles não defendiam, né? Sim, não. Sofriam, né? Não, eles sofriam porque entendia que foram empoderados, inclusive, para isso, para suportar esse sofrimento. Mas quando é que isso se perdeu? Isso se perdeu? Sim, a medida é um padrão. À medida que um movimento se institucionaliza, ele perde o poder. Isso é um padrão observado em qualquer lugar da face da Terra. Então não tem como caminhar junto as duas coisas. Não tem como. A instituição engole o movimento. Ai. É como se... E eu inclusive... Se eu vou, Tomé, pode falar aí. Não, pode terminar. E eu, inclusive, digo para vocês uma coisa de maneira bem clara. Falta consciência histórica. Por exemplo, eu vou me dirigir aqui aos meus irmãos assembleianos. Eu sou da Assembleia de Deus. Os meus irmãos assembleianos, às vezes, não conhecem determinados pontos históricos. E um dos pontos históricos que não conhecem é o fato dos pioneiros suecos serem terminantemente contra chamarem a igreja de denominação. Eles diziam que quando a igreja vira uma denominação, uma instituição, acabou. Perde o poder. Os pioneiros suecos, todos pensavam assim, incluindo o Levi Petrus, que é o pastor da igreja Filadélfia de Estocolmo. Agora, isso é curioso, eles vieram de denominações, não vieram? Então, mas eles vieram de denominações e por isso que eles diziam isso. Foi justamente por terem vindo de denominações, o Josimar. Esse é o ponto. Então, quando eles vieram para o Brasil, vieram fundar uma denominação? Não. Eles não vieram fundar nem a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus foi a consequência do fato deles terem pregado o evangelho e acontecido sinais e não ser aceito, por causa do cessacionismo predominante. Então, assim, o Alcebiades Pereira de Vasconcelos, pastor Alcebiades Pereira de Vasconcelos, falecido em 1989. Pastor Alcebiades, ele levantou numa convenção geral e falou sobre o fato de nós nunca transformarmos a Assembleia de Deus numa denominação. E ele disse que um jovem pastor não entendeu e foi questioná-lo. Isso está no Mensageiro da Paz. Eu não tenho a referência agora para passar para vocês, mas está no Pentecostalismo Pós-Modernidade, está lá a referência, porque eu faço a citação desse episódio e está lá a referência na nota de rodapé, de qual jornal que teve isso.
Porque ele dizia, à medida que a Assembleia de Deus for transformada numa instituição, numa denominação, ela perde o poder. E aí a pergunta que se faz é, né, cada um que se faça a sua pergunta. A Assembleia de Deus é uma igreja gigantesca. Os dados estatísticos dizem aí que cerca de a Assembleia de Deus CGADB, 12 milhões, né? E tem mais, parece que outros tantos milhões desses lá da Conamad e mais igrejas independentes. Parece que se somasse hoje daria 25 milhões de membros, juntando as Assembleias de Deus, né? Eu não posso falar por todas, quem sou eu, né? Quem tem o atributo da onipresença, né? E da onisciência é Deus, não sou eu. Mas o que eu falo para cada um questionar é o que se está bom do jeito que está, né? Vendo sinais, tendo se transformado numa instituição, numa denominação, o pessoal enche a boca, se está bom. E as pessoas é que têm que analisar e responder se eles estavam errados e nós estamos certos por termos transformados em denominação, se agora está melhor. Mas aí voltando lá na questão, porque é um padrão, está dentro da linha do que nós queremos responder. E antes de criticar, é bom deixar isso claro, pensa antes, né? Antes de ir no impulso da autocrítica, veja como que está o resultado hoje. Pensa antes, começa a não ser alienado, como o diabo fala, ele gosta de manipular as pessoas através da alienação. Vai com a Maria, vai com as outras. Então, pega essas informações como uma ferramenta e começa você a pesquisar. Né? Quem está assistindo, começa a se questionar. Será que hoje está, como o professor falou, será que hoje realmente está acontecendo os sinais do reino de Deus? Exato. Estão pregando realmente o poder, o evangelho? Qual que é o foco? Onde está o coração? Então, antes de questionar qualquer coisa, pensa antes, analisa antes, coloca na balança, aí você toma todo o posicionamento. Isso é interessante. Eu estava pensando a respeito, enquanto a fala do professor, sobre Romanos 12, né? Literalmente, para você não se conformar, né, mas você transformar a sua mente pela renovação do entendimento. Então, nós temos um termo lá, né, para quem está vendo aí, uma brincadeira que é utilizada em relação aos escritos sagrados, né, que ela deveria valer o que realmente vale. Porque, infelizmente, a impressão que se tem é que a Bíblia, né, perdeu o valor, não é isso? Exatamente, velho. Porque então, assim, eu tava falando ela pouco fala, né? Ela não fala quase nada, porque as pessoas não deixam ela falar. Exato. O que fala é a teologia da denominação, da instituição, e aqui eu estou falando de todas. Não estou falando de uma em particular, de todas. Que faz a Bíblia ficar amarrada em determinada circunstância, né? E a respeito do senso comum que nós estudamos esse semestre também, né? Então, ou no passado, não me engano, mas não me lembro. Mas você literalmente tomar esse cuidado para você não cair nesse senso de que, cara, é isso aqui que me foi apresentado, então isso aqui é a verdade. Isso, né? Eu não tenho nada o que acrescentar. Então, pela história, eu vejo que a inconformidade com a situação estável da igreja, o acomodamento, eu percebo que pessoas que não se conformam com o fato de tantos os sinais terem sumido, isso é um incômodo. E através dessas pessoas, querendo ou não, a igreja continuou caminhando e sempre voltando nesses pontos. Então a gente tem que incentivar a questão da busca pelo conhecimento sempre, para que você, assim, particularmente, eu tenho proximidade e experiência com pessoas que, cara, literalmente, eles aceitam o que a família impôs, a forma com que a família apresentou Cristo para elas, e para elas está tudo bem. Estão condicionadas a isso. Condicionadas, e parece que aquele senso comum de literalmente falar, não, Luciano, você tá maluco, cara, isso aqui não tem como voltar esse tempo aqui, porque hoje nós estamos vivendo outro momento da igreja. Não. Nós perdemos o reino não mudou ainda. O reino continuou mesmo, acredito eu, né? Se a igreja tem se a Bíblia tem o valor que ela deveria ter, né? Para não usar outra expressão. Mas sabe o que vocês concluindo, né? O autor da frase está do lado. O autor da frase está aqui, né? Eu só estou contextualizando aqui para não chocá-los na minha nova audiência. Porque a questão que nós estamos querendo colocar é o seguinte: a Bíblia deveria ter a palavra final. Ninguém deveria impor nada, deveria ser a Bíblia, mas ela não tem.
ela é retirada do contexto, ela é utilizada de forma enviesada e, consequentemente, produz... E você vai só criando... pegam aquilo que interessa. Que Vai interessa. resumindo. A sua própria Infelizmente, as verdade. pessoas só pegam aquilo que interessa da E vida aí, hoje. e aí distorce o texto. Distorce o texto. Mas, E na aí verdade, ela acaba não tendo o valor que ela deveria ter, né? Ela deveria ser a palavra final. Mas as instituições com a Bíblia ela não têm honestidade com elas mesmas, né? Com a relação à Lamentavelmente, porque a Bíblia seria contra muita coisa que se faz nas instituições. Seria não, ela é contra. Né? Ela é contra muita coisa que se faz em nome de Deus e em nome de Jesus. Eu sempre digo que Jesus chegando, na maior parte hoje das instituições, né, que levam o nome dele, ele vai chegar e vai dizer, mas estão falando de quem aí? É de mim? Não, mas isso aí não tem nada a ver comigo. Jesus não se reconheceria nas pregações de um monte de gente. Sejam elas, tá? Só para ficar bem claro, sejam elas pregações de autoajuda, coach, sejam elas moralistas, tá? Ou sejam elas pretensamente doutrinárias. O próprio Jesus não se identificaria com muita coisa que está por aí. Porque o evangelho dele foi muito simples e muito direto. E entra uma questão que eu ouvi um dia, das suas próprias palavras, que foi lindo, que é realmente, o que é importante? É só ter a fé em Cristo ou é ter a fé de Cristo? Eu acredito que está faltando hoje nas pessoas é ter a fé de Cristo, porque em Cristo todo mundo diz que tem fé, mas nas ações, a hora que você vai ver as ações... Não demonstram isso. Não demonstram Todo mundo isso. simpatiza com a história de Jesus. Todo né? mundo simpatiza, todo Mas mundo ninguém quer se cristão. identificar Ele morreu com por Jesus. mim, ele morreu por mim, ele é Ok. todo Morreu pra eu me dar maravilhoso, bem. legal, ok. Mas você realmente se responsabilizar primeiro. Você entender que você é uma testemunha, né, e da tradução lá, mártire, querido. Que é isso mesmo. Eu- Por isso que você Literalmente. precisava do empoderamento. Ninguém se torna mártir Na carne por e alguma osso. coisa... Hã? Na Não, carne não, e osso, não, vai. não vai. Você precisa ter alguma coisa que te move a isso. Me parece, Entendeu? nessa conversa, que me parece que tem uma grande confusão em, voltando à analogia lá do pacote, o que é a mensagem? Qual é a mensagem? Qual é a mensagem? Qual é a mensagem? Olha, Acho que aí tem uma do confusão. ponto de vista que nós temos consciência hoje, eles diriam assim, pô, você vê, né? Jesus se deu mal, né? Você acha? Foi falar isso aí, mexer com isso aí. Se fosse eu, não mexia com o sistema, né? Porque ele fechou portas para ele, né? Poxa, ele podia ter boas oportunidades lá com a Anás e com o Caifás, mas ele foi falar aquelas coisas lá para quê, né? Exatamente. Para que Jesus foi dizer que era um covil de ladrões? Por que Jesus foi Deus não é Deus de denunciar o confusão. sistema? Né? Poxa, rapaz. Entendeu? Já pensou? Vocês já imaginaram ou não? Hã? Ele chocou. Ele não se deu bem, né? Jesus decepcionou muita gente. Entendeu? Então, mas é disso que se trata. Vocês estão me entendendo ou não? É justamente disso que se trata. Legal. Entendeu? Então, assim, voltando ao que o Wellington pergunta. Ele me pergunta onde é que teve esse gap, onde é que isso desapareceu, onde é que isso Cultura mudou. ali. Nós temos um problema que história, grande parte, é imaginação. Porque você não tem como preencher essas lacunas, você não tem, porque você não tem dados. Então, uma das coisas mais importantes de se lembrar é que as pessoas do primeiro século não tinham uma Bíblia. Isso que eu ia Isso perguntar agora. Eu ia Tá, entrar nesse primeiro ponto, não tinham uma Bíblia. Tá? Eles tinham a Bíblia hebraica, mas isso era um material muito difícil. Uma pessoa física ter uma Bíblia hebraica, porque era custoso, produzida né? artesanalmente, custoso demais, Custoso. altíssimo Só as custo. pessoas da alta classe. Só da alta classe para ter numa biblioteca particular uma Bíblia hebraica, porque assim, não era um conjunto de manuscritos escritos artesanalmente, não tinha impressora, né? Não tinha impressão, não tinha prensa de tipo móveis, que só foi descoberta no século XVI, lá com Gutenberg, na Alemanha. Então, assim, era manual. Então, para ter isso era difícil. E o Novo Testamento está sendo produzido. Então, quando você lê o texto aqui, o texto está sendo produzido, está acontecendo. E ninguém tem ciência de que está escrevendo o Novo Testamento. Você acha que Paulo está sabendo que vai chegar aqui para nós hoje uma carta que ele escreveu para os Gálatas? Está nem imaginando isso, porque para Paulo Jesus vem ali logo. Tá já a urgência da parúcia. A urgência da manifestação de Jesus. Entendeu? Todos eles tinham esse senso de urgência. Não era à toa que eles vendiam os terrenos, né? Sim, se dispunham. E aí muita gente diz que isso aí foi um erro. Uhum. Tem muita gente que quer defender só o capitalismo e aí diz assim, não, isso aí foi um erro, por isso que não Passaram pode. fome depois, né? É, porque depois foram passar fome, a igreja de Jerusalém, aí teve que ser ajudado por outras igrejas e tal, foi um erro. Por que se comete esse erro?
comete-se esse erro por ingenuidade. Nós não deveríamos condená-los, nós deveríamos até mesmo admirá-los. Porque por que hoje a gente acumula e é ensinado a acumular? Porque parece que a gente não crê mesmo na vinda de Jesus. Está vivendo a idolatria do agora. Parece que a gente está acumulando mesmo, porque a gente quer ficar por aqui. É a idolatria E quem do prega que Jesus está vindo, mas ele não abre mão do que ele tem e está fazendo planos para para viver longos anos. E eu não estou sendo contra isso, não. Eu só estou querendo refletir como que é contraditório, né? Como que a questão é contraditória. Então, vamos lá. Não tinha uma Bíblia, tá? O que eles tinham é a Bíblia hebraica algumas pessoas que tinham, os ensinadores, etc. Ok, Paulo certamente devia ter. Mas o que eu estou querendo dizer com tudo isso? O cânon estava sendo formado, o cânon do Novo Testamento. E a história está acontecendo. O cânon só foi decidido no 4º século da nossa era cristã. O cânon do Novo Testamento. Os 27 documentos que nós temos, eles foram decididos, foram consagrados. Sim, alguém vai me citar Eusébio. Atanásio. Né? Sim, Atanásio que definiu ali os 27 livros. Sim, que já estava definido lá, né? E tal, etc. Só que nós não podemos ignorar que as citações de textos, né, que nós classificamos como apócrifos, pseudepígrafos, né, que eram lidos, como por exemplo a Epístola de Judas cita 2. Né? Cita dois textos ali, cita o livro de Enoque e a Assunção de Moisés. São 2 textos que eram lidos, e eles eram lidos porque Judas cita de maneira clara, sem nenhuma preocupação com que se é canônico ou não é, porque eles não tinham, né? Essa noção não existia. Ela é posterior. Entendeu? Essa noção é posterior. É anacrônico. Você falar de cânon naquele momento ali, principalmente neotestamentário, é anacrônico. É anacronismo. Tem um ponto importante para quem está ouvindo, às vezes é meio radical, trazer até um pouco mais de humildade, né? E compreender, às vezes não julgar, por exemplo, quem é da parte evangélica, não julgar a igreja católica, não, eles têm mais 7 livros, são não sei o quê. Mas quem separou isso foi o homem, foi os pais da igreja ali. Né? Quem definiu isso, uns foi para um lado, no caso dos livros católicos, foram na reforma que foi feita essa mudança, né? Que foram tirados. Foi após a reforma. Depois da reforma. Mas um ponto também é que essa iniciativa para fazer a Septuaginta, essa iniciativa depois para formar... Que é a tradução do Antigo Testamento, né, do hebraico para o grego. Mas o foco é que foi o homem, né? Não foi? Eles pensam, quem é daqui pensa que eu digo o do seguinte, jeito que está a Bíblia aqui, Deus desceu do céu e deu porque pronto, a Bíblia não caiu do céu com zíper e tudo na versão ao meio da revista corrigida. Não. A Bíblia tem um processo de formação, óbvio. Então, né? a definição do canônica ali, quais os livros... Sim. Isso, se for observar... São critérios que foram elaborados, você quer dizer, pelos seres humanos para poder... Não, o ponto é que não é uma iniciativa da igreja. Ela é sim. provocada por alguém sim. que não está com essa preocupação. Sim. Existem outras preocupações que você precisa considerar do ponto de vista histórico, né? Você precisa considerar do ponto de vista histórico. Então, é importante, dentro do que você está me perguntando, assim, à medida que a igreja, né, ela cresce, ela avança no mundo gentílico e ela vai tomando corpo, ela se institucionaliza. O grande problema é que há um gap de tempo de, no mínimo, 5 décadas, meio século, entre o final do Novo Testamento e meados do século II. E esse gap de 50 anos, ele muda completamente a feição da igreja no seu sentido institucional e no seu sentido de liderança. Isso você pode pegar qualquer livro sério de história da igreja, de história do cristianismo, de história do pensamento cristão. Qualquer historiador ou grupo de historiadores sérios vai dizer ou dizem que não há informação para saber como os bispos adquiriram tanto poder nesse lapso de tempo aí que não tem cobertura histórica. A pergunta é, não tem cobertura histórica ou foi providencialmente destruído o que foi registrado ou não foi registrado? Porque você vê uma diferença enorme entre a apresentação do que significava ser liderança na igreja do primeiro século com o que passa a significar já dentro do cristianismo imperial. Já é completamente diferente.
Né? Por que cristianismo imperial? Né? O cristianismo já de braço dado com o Império Romano, O Estado já. tendo todo... Todo o domínio do Estado, né? tendo todo o aparato do Estado a seu favor, tendo de braços dados já com o Estado, né? Feito todas as alianças. Ela evangeliza com a espada, né? Isso, exatamente. Ou seja, né? Porque aí é a imposição pela força. Ou seja, ali já não tem... por exemplo, você vai falar de evangelho, aí não tem evangelho. O que tem ali é conveniência política em nome do... Só que aí o pessoal hoje, distante, separado disso, diz assim, mas era a Igreja Católica. Não era a Igreja Católica, amigo. Não era a Igreja Católica. Não era a Igreja Católica porque não existia isso. Né? Isso era exatamente. Então dizer isso é um erro gravíssimo. É não querer aprender com a história. Você dizer assim, mas isso aí que ele está falando lá no segundo século já era a Igreja Católica. Querido, não existia. Eu preciso que você entenda, isso é anacronismo. Existia a igreja. E a igreja nunca foi monolítica, ela sempre foi plural. Né? Você quer ter uma ideia? A primeira nação cristã do mundo não é Israel, não foi em Jerusalém, foi a Armênia. A Armênia é a primeira nação cristã do mundo. Tanto é que tiveram as diversas controvérsias ali entre... Exatamente. E aí você tem uma igreja oriental muito forte, né, que nós não conhecemos quase nada. Por exemplo, a igreja oriental tem todos os livros que nós reputamos como apócrifos e pseudepígrafos. Entendeu? Quem diz que nós estamos certos ou eles estão certos? Eles podem pecar por excesso. E nós pecamos por... Nós aceitamos esse conjunto do Atanásio, que é definido por questões históricas, porque isso e aquilo. Sinceramente, eu acho que é importante ter noção da história da formação do cânon. Mas ter noção mesmo, estudar isso de maneira séria, porque ninguém sabe também como que se formaram esses livros, esse conjunto de livros se reuniu. Qualquer livro honesto diz, não se sabe como que, nem os do Antigo nem os do Novo, como é que foi tudo reunido. Entendeu? Ou seja, a Bíblia não existia, ela foi formada. Os textos separados, sim, existiam para atender situações e demandas que reivindicavam ali uma resolução. Mas como eles foram juntados, quando foi ter a ideia de juntar tudo, não. Então, assim, esse lapso de tempo, de 50 anos aí, no mínimo, que ninguém tem uma cobertura, não se sabe como que essas lideranças ascenderam, aparecem depois com o poder que elas detinham. Porque esse poder, porque é uma forma de reprodução de poder dentro dos moldes romanos, não dentro dos moldes que Jesus ensinou. Isso vai afetar completamente o desenvolvimento da igreja. Então, o que acontece nesse momento? Acontece a saída de pessoas já da igreja institucional. E um dos grupos que sai seguido por um homem chamado Montano, que é muito mal falado. O movimento, né? O movimento que virou depois o movimento, o montanismo. E Tertuliano, um dos pais da igreja importantíssimo, que utiliza, parece que é a primeira vez a palavra trindade em latim, faz parte do montanismo. E esse inclusive, é um espinho. É uma espinha na goela de muita gente aí que o Tertuliano fez parte do montanismo. Então, quando o pessoal reputa o montanismo como um bando de gente exótica, maluca, tresloucada, e o Tertuliano vai no pacote ou não? Não, tira o Tertuliano, entendeu? Não. Que foi um pai da igreja importantíssimo. Então eu retiro o Tertuliano, né? Mas eu desafio os historiadores, as pessoas que me ouvem, a querer ouvir de verdade o que é que se diz. Eu entendo que houve coisas excêntricas entre os montanistas, entre o próprio Montano. Mas quando, por exemplo, se diz que ele se denominava... Porque o problema do Montano não foi doutrinário. O problema do Montano foi social. Porque proibia até o casamento. Ou seja, é uma forma de ascetismo. Porque o que acontece em qualquer movimento? Há radicalizações. Existem radicalizações. Então, muitas vezes o remédio para alguma coisa é a posição radical. Lógico que não é o remédio, mas a posição radical acaba sendo tomada justamente para poder, de alguma maneira, levar para o outro extremo. O que, obviamente, acarreta uma série de dificuldades. Mas tem o Pelikan, Jaroslav Pelikan. Ele tem uma obra, um conjunto de 5 livros. É uma história da doutrina. É a editora Shed Publicações, que publica aqui em português.
eu examinei o que ele diz do montanismo, ele fez um exame do montanismo dizendo, não, sobre falar na primeira pessoa, não estava se dizendo que era o Espírito Santo, mas dizendo usado pelo Espírito Santo. Porque a gente que é de igreja pentecostal sabe como é que a pessoa fala. A pessoa que é tomada em profecia numa igreja, como é que ela fala? Ela fala em primeira pessoa. Mas não é Deus. Mas ela está falando ali em nome de Deus. Não ela está se dizendo, eis o Senhor que estou falando, mas não é ela. Sim. É através dela. Então, o historiador desonesto pega isso aí, ele estava dizendo que ele era o Senhor, ele era o Espírito Santo. Não, porque estava profetizando. Então, quer dizer, o Pelikan faz esse tipo de ressalva. Eu tenho outras obras que são honestas que fazem esse tipo de ressalva. Todo movimento traz distorção. Mas você não pode negar que por que ele rompeu? Ele já rompe porque ele percebe que a igreja está perdendo esse poder espiritual e está começando a ter poder temporal. Então, ele sai. Então, começa a ter a ruptura. Poder político. Também. Exatamente. Começa a ter a ruptura. Então, essas rupturas vão ser observadas ao longo de toda a história da igreja cristã, sendo a reforma uma das últimas. Então, dessas rupturas traumáticas. Podemos resumir hoje, então, que esse esfriamento começou lá atrás por uma troca de poder espiritual por poder político. Sempre. Resumindo. Sempre que você sai do movimento para o institucionalismo, você mata o movimento e o institucionalismo toma conta. E no institucionalismo, porque, não, vamos pegar um paralelo, me permita. Não quero fazer um monólogo, mas vamos pegar um paralelo. Lá no período dos juízes, Deus queria que Israel fosse governado de forma que o Flávio José vai denominar de teocracia. Né? Ele levantava um juiz ou uma juíza, porque teve juíza também, empoderava, você sabe que eles eram empoderados, né? Era cheio do Espírito Santo e aí mandava. Sim. Aquele ali liderava aquele período. Aí o povo de Israel ficava bem. Aí só que padrão aí de novo. Mesmo padrão. Mesmo padrão. Quando se instaurou a monarquia, o que aconteceu? Perdeu a mesma coisa. Não, aí complicou. Por quê? Porque a monarquia aí é passar de pai para filho. Quando passa de pai para filho, não existe mais chamado, não existe mais vocação, não existe mais empoderamento, é direito. Então, aí começa a complicar. Já houve essa quebra lá atrás antes. Passou do teocrático para a monarquia, deixou de ser já tem uma isso, mas mudou o foco. E a igreja é a mesma coisa. Quando você tira o dom, porque quando Paulo apresenta os ministérios em Efésios 4, versículo 11, ele apresenta como dons. Mas quando a gente vê a partir dali de meados do século II, não é dom. Já é a igreja que institui. Esse aqui, ele vai ser isso, aquele ali vai ser aquilo, aquele vai ser aquilo outro. Já não virou mais... não é chamado. Chamado, virou cargo. Cargo, exatamente. Entendeu? E aí o cargo é dado para quem? Mérito. Não é nem mérito às vezes. Pode ser conchavo. Sim. Eu não dou cargo para quem está contra mim. Mesmo que quem está contra mim está certo. Está no espírito e eu estou na carne, mas eu vou dar cargo para quem? Para quem está a meu favor. Eu acho que uma outra coisa que aparece aí, César, é o formato daquele momento que a igreja aparece, ela se adapta ao Império Romano, a hierarquia. A hierarquia. Sim. Não, isso aí foi danoso. Ela espelhou a cultura. Aquilo que você falou, não conformar, ela se conformou. Porque tem gente que pensa que o conformar ali é só no sentido moral. Não, querido. Estrutural também. Sim. É não se conformar em todas as áreas. Então, ali que se aparece também aquela pompa para os líderes. Exato, né? Que não existia, que era completamente alienígena pela Bíblia. É o que eu estou falando. E aí se a Bíblia valesse alguma coisa, permitiria isso? O pessoal fala que vale, mas não vale no final das contas. Porque se a Bíblia fosse realmente a autoridade final, e aí você vai dizer, mas não tinha nem Bíblia na época. Não tinha. Bíblia, o conjunto dos livros, mas o Evangelho já tinha. Mas a tradição se mantinha. Né? A tradição se mantinha, exatamente. E o que Jesus ensinou? Jesus falou, os reis e governantes desse mundo aí dominam uns sobre os outros. Agora, entre vocês, não será assim. Não será assim. Antes, aquele que quiser ser o maior, seja o menor. Seja o menor. Então, olha, querido, não vem me dizer. É porque a gente está fora do Evangelho. A coisa degringolou lá atrás e está degringolada. Essa é a verdade. Mudou a pirâmide, né? A pirâmide não, porque não existia pirâmide. Porque dentro do modelo de Jesus é uma mesa. É isso aqui que nós estamos fazendo. Exatamente. O modelo de liderança de Jesus é o da mesa. O piramidal é romano. Que foi o que prevalece até hoje. Mas isso aí é alienígena, de acordo com a Bíblia. Tem uma outra coisa que aparece aí da ruptura,
é que era aquele foco no necessitado, no pobre. Sim, que Agora era... a atenção está justamente nas Sim, altas castas. Né? porque esses não tinham condições nem de produzir para fazer o seu pessoal, para expiação do seu pecado pessoal, porque não tinha como comprar um animal, não tinha como fazer aquele trâmite todo que era necessário. Você entendeu? vê ali nos 5 ministérios, né? Você não vê uma classificação de importância de um maior do que o outro. Não, hierarquia. porque não existe Não isso. existe. São funções Isso aí diferentes. É coisa do homem. São funções, porque são funções necessárias, diferentes, exato. são precisos, mas não existe hierarquia. Não existe essa coisa. E se houvesse hierarquia, Paulo seria um problema para essa ideia, né? Porque ele não tinha um dom apenas. Sim, exatamente. Exatamente. Bem lembrado, bem lembrado, bem Como é lembrado. que ficaria o cara? Então, o grande problema... mas aí alguém que está nos assistindo, poderia com razão dizer assim, mas teria como ser de outro jeito? A instituição não é uma consequência natural? Não sei. Não sei. Eu não sei. Eu hoje já não sabe. Como é que ia ser? Eu perguntaria diferente para você. Como é que está sendo? A pessoa diz assim, Tá ruim, como é que né? ia ser? Ia ser um caos, tá? E como está sendo? Está sendo bem legal? Está sendo maravilhoso? É aí que tá, né? Aí você vê onde que tá aquele negócio que eu falei aquele dia pra você lá. Sobre onde tá o seu coração, né? Qual a intenção com a qual você faz o que faz. Isso define No tudo. ambiente que você está, porque, beleza, se a instituição é uma consequência, cara, então vamos usar isso como uma estrutura, uma base para nós fazermos o que realmente é o evangelho. O certo, né? Vamos fazer o certo, então, a partir disso. Mas não, a comodidade, né? A conveniência. conveniência com as coisas, a aceitação. Não, vai me dar muito trabalho discipular alguém, Josimar. Não vou discipular. Mas Eu vou Olha essa fazer família proselitismo. aí, toda desestruturada. Olha esse cara aí batendo essa mulher. Pra que eu vou aconselhar? Não, eu vou cuidar da minha família, dos meus interesses. Você fazer o proselitismo. Proselitismo. É mais fácil ensinar o pacote doutrinário, fazer o proselitismo Então, e... mas é difícil pensar nisso aí também, pelo seguinte, quando você entra, você já recebe o óculos da instituição. Como é que você vai ver diferente se você já tem um óculos Exato. que você vê através dele? E o que eu estou falando aqui para vocês, aqui, é algo que a sociologia da religião explica. A Bíblia já deixa claro, mas é algo que as ciências explicam, é a morte das instituições. Esse processo de estrangulamento da participação popular das pessoas. Então, assim, sendo bem sincero com vocês, qualquer pessoa sabe que para sobreviver hoje, as pessoas precisam do quê? De uma razão de viver. E uma razão de viver que transcenda meramente essas coisas burocráticas que a gente tem em todo espaço da realidade. Então, a última coisa que alguém procuraria numa instituição religiosa seria o seguinte, mais um pacote doutrinário, um conjunto de regras, um monte de coisa. Não, ele precisaria de uma razão de viver. Uma causa para ele dizer assim, isso aqui eu dou a vida por isso. Então, não é dinheiro, porque tem muita gente que tem dinheiro e perdeu a razão de viver, inclusive dentro das igrejas. Então, o que se precisaria buscar é justamente o que Jesus prometeu, que é a vida em abundância, que não passa por essa coisa material. Evidentemente que eu reconheço a importância, eu reconheço que nós precisamos, eu reconheço que nós temos condições, precisamos das condições de subsistência, eu reconheço tudo isso, isso aí, obviamente, eu também preciso. Não é disso que eu estou falando, mas eu estou dizendo, isso não é evangelho. Quando isso é colocado no lugar do evangelho, há uma sabotagem do evangelho e da perspectiva da pessoa, porque ela está buscando o quê? Ela está buscando salvação, e a salvação não é isso. Certo? A salvação não é isso. Então, o que a gente precisa entender? O processo de institucionalização, ele estrangula o movimento. Professor, nessa questão, deixa eu fazer uma pergunta. A impressão que dá é que quando institui, o espírito sai, o poder sai. É exatamente isso. O movimento é esse. Exato. Mas diante disso, por exemplo, o espírito ele sai, ele fica olhando, tipo, vocês fizeram isso, agora eu saio.
E ele só vai entrar, só vai agir de novo se tiver um convite dele, ele não vai se impor, não vai... Não vai, o texto... Paulo, ó... Se Não, você se está impor- perguntando se é possível a igreja se converter em algum momento. A igreja eu até acredito. A instituição não, a igreja sim, a instituição não. Igreja Ele sim, é é isso cavaleiro, aí. ele só Se vai... arrepender. Sim, ele é um Ele vai gentleman. ficar de longe, Porque observando, se Paulo, me chamar... o primeiro documento do Novo Testamento, que segundo os biblistas dizem, é a primeira epístola aos Tessalonicenses. A primeira epístola aos Tessalonicenses dá uma pista para a gente o que estava acontecendo. Quando Paulo termina ali capítulo 5, está concluindo a carta, ele diz, ele começa a dar mandamentos, literalmente. E entre os mandamentos ele diz, não apaguem o espírito. E aí Não desprezem as profecias. É a perícope. E aí vem o último versículo dessa perícope. Ouvi tudo e retém o bem. É da profecia, porque na profecia pode sair elementos humanos, carnais. é uma via de mão dupla Sim, ali, né? mas não é jogar ela fora. Não é jogar o bebê com a banheira fora, né? Com a água da banheira fora. Você tira o cocô, as fraldas sujas, joga fora, pega o bebê e dá um banho nele e fica com ele. Mas para Então, isso você tem que ter discernimento. isso, exatamente. Eis a questão. Exatamente, entendeu? Então, o problema do pessoal é que o pessoal que quer condenar a espiritualidade, eles pegam só 1 Coríntios 12 e 14. Mas você tem que lembrar que 1 Coríntios 12 e 14 está dentro de uma situação, mas a situação primordial na igreja de Tessalônica não é a abundância de espiritualidade, é a falta. É uma igreja que está ficando muito formal e institucional. Ele vem lá e fala, ó, não apaguem não. Porque você pode apagar na igreja local o espírito, é o que você está me perguntando. Você pode apagar. E à medida que se institucionaliza, se apaga o espírito. Mas E depois É que automático. E depois que esse fogo é apagado, como é que... Fica só a instituição mandando. Mas Porque ela roda, a instituição roda sozinha, não Ele precisa quer de saber do remédio. A instituição não precisa nem de Jesus. Não, mas uma Sabe vez por quê? Porque você vê lá a igreja a igreja de Laodiceia, lá no Apocalipse. Tinha jogado Jesus para fora. Porque ela já tinha poder, tinha dinheiro, tinha condição, tinha tudo. Jesus está para lá de fora batendo na porta para a entrar. gente vê muito isso hoje, né? Ou seja, Jesus não é bem-vindo na instituição porque ele vai estragar a instituição. E a instituição quer viver sem ele. O bater na Usando o porta, nome dele, o mas sem ele. O bater na porta me dá a ideia que ele quer entrar. Quer entrar. Nesse caso, o Espírito Santo parece que é um pouco mais sutil. Ele fica esperando. Mas O mesmo, grande inquisitor. mesmo O grande inquisidor do Dostoiévski. Cara, aquele final foi sensacional. Viu? Aquilo lá é instituição. O cara morre para a instituição continuar. você vê, aí a gente consegue ver o tamanho da graça, misericórdia e amor de Deus, né? Porque mesmo a instituição abafando o espírito, ainda você vê ali, mesmo assim, o espírito age. Pega um que a gente vê um testemunho aqui, um testemunho Então, ali. porque apesar disso... Apesar né? Então, disso- porque ele não tem negócio com instituição, ele tem com vidas. Né? E aí, vidas abrem espaço sem saber que está abrindo espaço até e ele vem. Então, o que acontece no processo... A igreja, quando transformada em instituição, ela está destinada a viver de ruptura. Não tem como. Vai haver sempre essa busca, é uma expressão que alguns não gostam, mas ela é correta para isso aqui. Restauracionista, sempre vai querer se restaurar um estágio primordial que foi perdido. Todos os processos de ruptura, de reformas, eles ocorrem por causa de um suposto restauracionismo que quer se acontecer, para restaurar uma visão primordial. Agora Vai restaurar para qual? Para qual? Eu sempre pergunto, quando a pessoa diz assim, nós estamos perdendo a nossa identidade. Qual que é a nossa identidade? É Atos 2? Se for Atos 2, tudo bem, mas aquela identidade ninguém quer captar, vocês já viram? Ali não, né? Pega lá Atos 2, versículo 42 ali. Não quer. Mas agora a pergunta que não quer calar, professor, é porque a gente sabe que o sistema não tem como, não vai mudar. Isso é fato. Não muda. Nós sabemos também que é uma necessidade de ver em comunidade. Tem que estar ali, Sim. né, a brasa tem que estar no fogo. Na sua opinião, que passa na sua mente, na sua cabeça, qual que seria, não vamos dizer a solução, mas o caminho que nós deveríamos seguir? Como que seria
não deixar a instituição de lado, mas como que seria o correto hoje, o primeiro passo para buscar essa essência que era na igreja primitiva? Olha, Uma comunidade sem institucionalizar. Como que faria hoje? O que poderia ser feito para tentar resgatar, entende? eu acho que seria muita pretensão minha oferecer, talvez, assim, uma receita de bolo, alguma coisa. Abrir uma igreja. Eu já disse para vocês de maneira bem clara, né? Venha para mim. É outra expressão interna das aulas. Olha, sendo sincero, a instituição, né, a institucionalização, ele estrangula o movimento e a vida. O que a gente observa é o seguinte: as pessoas que realmente tiveram uma experiência com Deus, elas permanecem na instituição apesar de. Ou seja, não é que elas não se importam com o que acontece, mas o que acontece não tem poder de afetá-las no seu núcleo de fé. Exato. Afeta no sentido de chatear, às vezes, de aborrecer, de deixar triste, sim, mas não da perda de fé. Tá? Agora, as pessoas que não tiveram uma experiência com Deus, e eu estou falando de experiência com Deus, não estou dizendo que tem que ser igual a minha, tem que ser igual a do Josimar, né, tem que ser igual a sua, mas tem que ter uma experiência com Deus. Eu defendo que pelo texto bíblico e por tudo há necessidade de uma experiência forte com Deus. Havendo essa experiência, a permanência em comunidade, ela acontece por conta da nossa maturidade, que tem que conviver, porque a gente acha pessoas difíceis e a gente também é difícil. Tem que entender isso, né? Agora, a instituição não é fator, não é a estrada que nos leva para o céu, não. A estrada é Cristo. Exato. A instituição não é dona de Cristo. Já tentou ser e não deu certo, né? Ela diz que mas não, já tentou ser, não deu certo, e ele não deixa mesmo isso acontecer. Ela é ponte? Entendeu? Não, ela não é ponte, não é estrada, não é nada. Entendeu? Não. Não tem que passar por ela? Não tem. Tá mais pra Entendeu? Não. O caminho é o Senhor Jesus. A porta é o Senhor Jesus e acabou. Não tem outra. Se inventar outra coisa, é anátema, é maldição. Tem que ser maldito. Minado, hein, professor? Hã? É um campo minado. É campo minado. Então, assim, saber e outra difícil, coisa, tá? A mensagem da igreja com I maiúsculo agora, é a mesma de Jesus. Não é outra. Quando se vende pacote doutrinário, quando se apresenta pacote doutrinário, isso não é a mensagem da igreja. É a mensagem das igrejas locais, né? Das igrejas de instituições, denominações. Mas a igreja com I maiúsculo, a mensagem dela é a mesma de Jesus. É o reino de Deus. Entendeu? Chegar do reino de Deus, que é participar dele. Isso aí, entendeu? Resumindo. E outra coisa, a igreja não faz discípulos para si. Ela faz discípulos para Jesus. Ele mandou fazer discípulos para ele. As denominações fazem discípulos para elas. Cada uma delas. Fazem para elas. O sistema delas, né? Sim. Porque, e como é que eles fazem? A resposta é simples. Você tem que seguir aquele pacote doutrinário, porque é aquele que é o certo. E é tão verdade que nem a outra aceita de outra. Né? Exatamente, não tem unidade, não tem. E se aceitar, tem que passar por Exatamente, um outro processo de discipulado e tal. Isso aí, de outro pacote doutrinário. Entendeu ou não? Então, é preciso distinguir essas coisas. Você distinguindo essas coisas, você caminha apesar de todos os problemas. Eu acho que isso é muito semelhante à nossa história, né? A história pessoal, inclusive. A história pessoal, que apesar de nós, Deus faz. Deus faz. Bom, maravilha, pessoal. Então acho que a gente teve um conhecimento vasto aqui sobre a igreja primitiva. A ideia no começo era passar por todo o período, desde a igreja primitiva até a igreja moderna, mas vai ficar para o próximo módulo, tá? A gente vai vir aí depois com a igreja imperial, depois aí na Idade Média, passando pela Idade Média. Vamos pegar um bloco só para a reforma, entender toda a reforma protestante, que é de extrema importância para a base que você acredita hoje.
e depois a modernidade aqui, ok? E para finalizar, eu gostaria que o senhor desse uma pitadinha do livro, porque é interessante, importantíssimo frisar que essa é a primeira teologia sistemática, carismática, voltada realmente para a doutrina do Espírito Santo. Porque nós conseguimos entender que nós perdemos isso. A gente está falando muito do Espírito aqui, Exato. Do Espírito Santo, mas nós perdemos muito disso, né, da doutrina do Espírito Santo. Nós, da Igreja Ocidental, a gente abraçou a cristandade, né, a doutrina de Cristo, e a Igreja Oriental abraçou a doutrina do Espírito Santo. Então, até hoje, nós tínhamos aí teologia sistemática baseada pentecostal, mas você não via muito ali da doutrina realmente do Espírito Santo, e essa aqui é a primeira que frisa o Espírito Santo. É uma obra incrível que frisa todo o mover do Espírito Santo desde a antiguidade. Então eu gostaria que você desse essa pitadinha sobre essa obra. Eu acredito que eu não preciso nem falar nada. O Wellington falou tão bem. Não, mas ele falou... porque ele é leitor, ele tem a obra. Então, eu fui um dos primeiros a comprar. Eu acho que não existe propaganda melhor do que você ver uma pessoa que leu falar da forma como ele falou. É exatamente isso que ele disse. O destaque da obra do Espírito Santo, perpassando todas as doutrinas principais da fé cristã na perspectiva da teologia sistemática, ela é uma análise sob a ótica da atuação do Espírito Santo. É exatamente o que ele disse. E isso realmente é inédito. Escrito, né, por um pai e uma filha, 2 brasileiros, 2 pentecostais, e produzido em solo pátrio, produzido de maneira orgânica, né? Uma obra que escrevemos do início até o fim. Então, os capítulos são, sim, continuidade um dos outros. Se você pega um capítulo isolado e vai olhar, tem muitas coisas que se pronuncia que faz remissão de outro capítulo. Se você não leu o capítulo anterior, fica talvez, de repente, um pouquinho difícil para entender. Então, é uma obra para se estudar mesmo, né? Do primeiro até o último capítulo. Os 2 primeiros capítulos explicam a metodologia que nós adotamos para escrever o material e produzir teologia, não só escrever, mas produzir teologia, pensar teologia, perspectiva pentecostal. E os 8 capítulos finais são análises doutrinárias, passando aí pelas principais doutrinas, sendo elas teologia como doutrina de Deus, pneumatologia Espírito Santo. E depois cristologia, tá? Não é cristologia, depois... É primeiro pneumatologia, depois cristologia. Por quê? Tem uma razão aí. Por que a gente fez assim? Antropologia teológica, soteriologia, martiologia, eclesiologia e, finalmente, escatologia. Maravilha. Então, se você quer aprender um pouco mais, quer buscar essa essência do Espírito Santo, né, vai ter na descrição do vídeo aí o link do livro, fique à vontade lá, que você vai estar abençoando também a obra, professor. E acredito que por hoje é isso, pessoal. Tem mais algum ponto interessante que queiram colocar? Ou acho que podemos finalizar por aqui? Podemos finalizar. Eu só vou lembrar que não é a única obra do César, não. Só como dito no começo aí foram vários livros premiados aí, né? Mas que essa daqui eu gostei particularmente recente. Isso que eu não li nem a metade ainda, mas no começo ali você vai lendo, vai vendo o agir do Espírito Santo e o coração vai queimando. Como já o próprio Jesus disse, né? Os discípulos conversando lá, quando um conversando com o outro falava, enquanto Jesus abria as escrituras, o coração dele queimava. E eu senti isso na obra, junto com a Bíblia, vai direcionando para a Bíblia, você vai lendo, entendendo o mover do Espírito Santo, pega a Bíblia, vai lá, aquele queimor do coração é muito gostoso. Benção, eu tô feliz. É benção pura. Você ouvindo assim, uma pessoa empolgada falando, é a melhor coisa. É a melhor coisa. Eu fiquei feliz. Obrigado. Mas então é isso, meus amigos. Eu convido cada um de vocês para estar. Esse é apenas o primeiro episódio. Então venha participar desde o começo e galgando junto com a gente, que Deus esteja presente a todo momento e que venha edificar várias vidas aí. Esse é o nosso propósito, tá? Que realmente a gente consiga trazer ferramentas para que você tenha essa autoanálise de seguir um evangelho verdadeiro, não ficar aprisionado, baseado só na religião. O papel aqui não é bater nisso ou bater naquilo, mas é te trazer realmente conhecimento para você ser liberto. Como a palavra diz, a verdade vos libertará. Então eu agradeço de coração essa honra, tá, professor? De verdade mesmo, para nós a gente está aqui tentando segurar assim, a emoção, mas para o primeiro episódio é uma honra muito grande, de coração mesmo, é uma honra muito grande ter o senhor aqui abrindo o nosso podcast. Agradecer também cada um de nossos amigos aqui que teve nesse empenho de realmente trazer a verdade, né, em busca, porque o nosso coração é isso, como diz o Luciel, aonde está teu coração é a fatia do bolo, o nosso coração está em trazer a verdade. Simplesmente estamos buscando isso, e como vem transformando cada um de nós, a gente quer isso para cada um. Que é bom para você. Ouvindo também, né? Quer que outros participem da mesma coisa. Então, meus queridos, Deus abençoe. Tamo junto. Pessoal de casa, Deus abençoe grandemente a sua vida. Abraço, Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Abraço. Bora comer aquela carninha agora? Bora! Coisa boa.